Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a nossa própria história faz parte da história da salvação. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 67, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 18, Deuteronômio 19 e 20 e Salmo 99. Números 18. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, juntamente com a casa de teu pai, carregareis os pecados relativos ao santuário. Tu e teus filhos carregareis os pecados do vosso sacerdócio. Faz aproximar contigo também os teus irmãos da tribo de Levi, tribo de teu pai, e eles colaborarão contigo e te servirão quando tu e teus filhos estiverdes diante da tenda do testemunho. Eles farão a tua guarda e a guarda de toda a tenda. Só não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar para não morrerem, nem eles, nem tu. Colaborarão contigo e farão a guarda da tenda da reunião em todo o serviço da tenda, para que nenhum estranho se aproxime de vós. Fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que a minha cólera não caia mais sobre os filhos de Israel. Eis que eu mesmo escolhi de entre os filhos de Israel os vossos irmãos, os levitas, entregues a vós como dádiva pelo Senhor, para fazerem o serviço da tenda da reunião. Tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio para todas as coisas do altar e através do véu. Esse será o vosso serviço. Entreguei-vos o sacerdócio como dádiva de serviço. O estranho que se aproximar morrerá. O Senhor falou a Arão: Eis que eu próprio te dei a guarda dos meus tributos. Todas as coisas santas dos filhos de Israel são dadas a ti e a teus filhos por causa da unção, como lei eterna. Isto será para ti. De entre todas as coisas santificadas pelo fogo, todas as suas ofertas de todas as oblações, de todos os sacrifícios pelo pecado, de todos os sacrifícios de reparação, as coisas santas que me retribuírem serão para ti e para teus filhos. Comê-las-ás como as coisas mais sagradas. Todo o varão as poderá comer, pois isso é para ti uma coisa santa. É para ti o tributo dos seus dons, de tudo o que for erguido em oferta pelos filhos de Israel. São dados a ti e a teus filhos e às tuas filhas que estiverem contigo, como lei eterna. Todo o que estiver puro em tua casa poderá comer isso. As primícias de toda a gordura de azeite, de toda a gordura de vinho e trigo que derem ao Senhor, são dadas a ti. As primícias de tudo o que estiver na terra que eles apresentem ao Senhor serão para ti. Todo o que estiver puro em tua casa as poderá comer. Tudo o que em Israel for votado em anátema será para ti. Todo o primogênito de qualquer criatura, quer de homens, quer de animais, que oferecerem ao Senhor será para ti. No entanto, mandarás que se resgate o primogênito do homem e o primogênito do animal impuro. Resgatá-lo-ão a partir de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de prata pelo ciclo do santuário, de 20 gueras cada um. Só não resgatarás o primogênito da vaca, ou da ovelha, ou da cabra. São coisa sagrada. Derramarás o sangue deles sobre o altar. Queimarás as suas gorduras em oferta de odor agradável ao Senhor. E a carne deles será para ti como o peito apresentado ritualmente e como a coxa direita. Todos os tributos santificados que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu os darei a ti, aos teus filhos e às tuas filhas como lei perpétua, aliança de sal, eterna diante do Senhor, para ti e para a tua descendência. O Senhor disse a Arão: Na terra deles não receberás herança nem terás parte junto com eles. Eu serei a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. Aos levitas, eis que eu darei a Israel todos os dízimos como herança, recompensa pelos serviços que eles prestaram no culto da tenda da reunião.
os filhos de Israel não mais se aproximarão da tenda da reunião, cometendo um pecado que levaria à morte. Os levitas prestarão o serviço da tenda da reunião e eles carregarão o seu pecado, lei perpétua através das vossas gerações. No meio dos filhos de Israel, eles não receberão qualquer herança, porque o dízimo que os filhos de Israel oferecem em tributo ao Senhor, eu o darei em herança aos levitas. Por isso lhes disse que entre os filhos de Israel não receberiam qualquer herança. O Senhor disse a Moisés: Falarás aos levitas e lhes dirás: Quando receberdes dos filhos de Israel o dízimo que deles vos dei como vossa herança, oferecereis de vós um tributo ao Senhor, o dízimo do dízimo. E esse será considerado por vós o vosso tributo, como o trigo da eira e colheita do lagar. Assim também vós oferecereis tributo ao Senhor de todos os vossos dízimos que recebeis dos filhos de Israel, e entregareis o tributo do Senhor ao sacerdote Arão. De todos os vossos dons oferecereis tributo ao Senhor. A melhor parte é que será consagrada. Dir-lhes-ás ainda: Ao oferecerdes o melhor dele, será considerado pelos levitas como produto da eira e como tributo do lagar. Comê-lo-eis em todos os lugares, vós e as vossas famílias, porque ele será para vós o preço pelos vossos serviços na tenda da reunião. Não cometereis por causa disso pecado algum, ao oferecerdes o melhor dele, nem profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, nem morrereis. Deuteronômio 19. Quando o Senhor teu Deus eliminar os povos cuja terra o Senhor te há de dar, quando dela tomares posse e habitares nas suas cidades e nas suas casas, reservarás 3 cidades na terra que o Senhor teu Deus te há de dar para a possuires. Facilitarás o acesso a essas cidades e dividirás em 3 partes a terra que o Senhor teu Deus te dará em herança, a fim de que todo o homicida possa refugiar-se aí. São estes os casos em que o homicida, ao refugiar-se ali, terá a vida salva. Quando matar o seu próximo por inadvertência, sem antes lhe ter ódio. Por exemplo, quando for à floresta com outro para cortar lenha e no momento de levantar o machado para derrubar a árvore, o ferro se separar do cabo e atingir o companheiro e ele morrer. Então ele poderá fugir para uma dessas cidades e salvar a vida. De contrário, o vingador do sangue, enfurecido, poderia persegui-lo e alcançá-lo matando-o, se o caminho fosse longo. No entanto, esse homem não era réu da sentença de morte, pois antes não sentia ódio. Por isso eu te ordeno: reserva para isso 3 cidades. E quando o Senhor teu Deus alargar a tua fronteira, como jurou aos teus antepassados, e te der todo o país que prometeu aos teus pais, então acrescentarás mais 3 cidades àquelas 3. Mas guardarás todos estes mandamentos, fazendo aquilo que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando sempre nos teus caminhos. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e não cairá sobre vós a responsabilidade do sangue. Mas se alguém, por ódio ao seu próximo, o espreitar e se lançar sobre ele, ferindo-o mortalmente, e depois se for refugiar numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade ordenarão que o tirem de lá e o entreguem ao vingador do sangue para ser morto. Não terás piedade dele. Farás desaparecer de Israel o derramamento de sangue inocente, e tudo te correrá bem. Não mudarás os limites do teu vizinho, que os antigos demarcaram na herança que te couber na terra que o Senhor teu Deus te há de dar para dela tomares posse. Um testemunho isolado não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu crime, a sua culpa ou o pecado de que for acusado. Só com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas é que o caso será tomado em conta. Se uma falsa testemunha se apresentar contra alguém para o acusar de crime, as 2 pessoas a quem compete a questão comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes de serviço naqueles dias. Os juízes examinarão bem a questão. Se a testemunha é falsa e proferiu uma mentira contra o seu irmão, far-lhe-eis como ela tinha pensado fazer a seu irmão.
Assim extirparás o mal do meio de vós. E as outras pessoas aprenderão e hão de temer, e ninguém mais se atreverá a fazer semelhante mal no meio de vós. Não terás piedade. É vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. Quando saíres para a guerra contra os teus inimigos e vires cavalos, carros de guerra e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo deles, porque o Senhor teu Deus está contigo, Ele que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres a começar a batalha, o sacerdote se adiantará para falar ao povo e lhe dirá: Escuta, Israel, ides hoje travar batalha com os vossos inimigos. Não vos assusteis em vossos corações, não temais, não vos aterrorizais nem vos perturbeis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, vos acompanha para combater por vós contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Também os oficiais falarão assim às tropas: Quem construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou, esse que parta e regressa à sua casa, pois poderia morrer na batalha e outro a inauguraria. Quem plantou uma vinha e ainda não a vindimou, esse que parta e regresse à sua casa, pois poderia morrer na batalha e outro a vindimaria. Quem desposou uma mulher e ainda não a tomou consigo, esse que parta e regresse à sua casa, pois poderia morrer na batalha e outro a tomaria. Os oficiais dirão ainda às tropas: Quem for medroso e de coração tímido, esse que parta e regresse à sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça como o dele. Quando os oficiais tiverem acabado de falar às tropas, os chefes das divisões colocar-se-ão à frente do exército. Quando te aproximares de uma cidade para a atacar, propõe-lhe primeiro a paz. Se ela aceitar a paz e te abrir as portas, toda a população que nela se encontrar te pagará tributo e te servirá. Mas se não fizer a paz contigo e quiser entrar em guerra contra ti, pôr-lhe-ás cerco. E quando o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás todos os seus varões ao fio de espada. Só poderás tomar para ti as mulheres, as crianças, o gado e o que se encontrar na cidade, todo o seu espólio. Comerás dos desposos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Procederás assim para com todas as cidades muito afastadas de ti, que não fazem parte das cidades destas nações. Só das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te há de dar por herança, é que não deixarás nelas alma viva. Voltarás à destruição o Hitita, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, o Jebuseu, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que eles vos não ensinem a fazer as abominações que praticam em honra dos seus deuses. Pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando tiveres de pôr cerco a uma cidade durante muito tempo e tiveres de lutar contra ela a fim de a conquistares, não destruirás as suas árvores derrubando-as à machadada. Comerás delas e não as cortarás. Porventura a árvore do campo é um homem para a atacares durante o assédio? Só as árvores que souberes que não servem para a alimentação é que poderás destruir e cortar, a fim de as utilizares no cerco contra a cidade que está em guerra contigo, até a venceres. Salmo 99. O Senhor é rei, tremam os povos. Ele tem o trono sobre os querubins, trema a terra inteira. O Senhor é grande em Sião, o Senhor está acima de todos os povos. Louvem o teu nome grande e terrível, pois é santo e poderoso. Tu és um rei que ama a justiça. Tu estabeleceste o direito e realizas em Jacó o que é justo e reto. Louvai o Senhor nosso Deus com alegria, prostrai-vos a seus pés, pois Ele é santo. Moisés e Arão estão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome. Invocavam o Senhor, e Ele atendia-os. Deus falava-lhes da coluna de nuvens, eles guardavam os seus preceitos e a lei que lhes tinha dado.
Senhor, nosso Deus, tu respondeste-lhes. Foste indulgente para com eles, embora castigasses os seus pecados. Louvai o Senhor, nosso Deus, com alegria. Prostrai-vos diante do seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 18 do livro dos Números, ouvimos dizer como Deus apresenta a Arão os direitos e os deveres dos sacerdotes e dos levitas. Compreende-se neste capítulo como o serviço ao templo, seja para os sacerdotes, seja para os levitas, é um bem necessário para todo o povo de Israel. O resto do povo, que não pode ter acesso ao santuário por não fazer parte da tribo de Levi, tem a seu encargo o sustento justo e digno desta tribo escolhida por Deus, quer através das ofertas de sacrifícios, quer também pelo dízimo. De facto, não tendo posse de terras, os sacerdotes e os levitas da tribo de Levi precisam de ser sustentados pelas restantes tribos. Permita-me esta ocasião para fazer uma interpelação. Esta sustentação da tribo de Levi sugere também a nossa responsabilidade hoje pelo sustento do clero. Talvez não seja apenas necessário um cuidado material, mas também o cuidado espiritual de rezar pelos nossos sacerdotes, de os convidar a vir à nossa casa, de lhes enviar alguma mensagem de ânimo e por aí fora. Por sua vez, nos capítulos 19 e 20 do livro do Deuteronômio, ouvimos a medida da justiça para os casos de homicídio involuntário. Havia, para essas situações, cidades de refúgio, onde o homicida involuntário poderia fugir, encontrando acolhimento seguro. Já para os casos de homicídio voluntário e para os casos de falsos testemunhos, dever-se aplicar a chamada lei de talião, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Já ouvimos esta expressão tantas vezes no dia-a-dia. Essa lei era comum na época, aparecendo também no Código de Hammurabi, um rei e autor de um conjunto de leis, por volta de 1750 a.C., naquela zona da Babilónia, cerca de 500 anos antes da lei de Moisés. Este Código de Hammurabi é uma importante referência que nos permite perceber melhor o contexto das práticas da época ao redor do povo de Israel. Dizia então que a lei de talião surge no livro do Êxodo, do Levítico e agora no livro de Deuteronômio para assinalar a proporcionalidade na resposta justa a aplicar a um ataque ou uma ofensa, tentando assim evitar uma espiral de violência e vingança sem controle. Em certo sentido, já era um avanço civilizacional. O próprio Jesus citará esta lei de talião no Sermão da Montanha, para apresentar um novo passo, um caminho da misericórdia e do perdão. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo-vos, não oponhais resistência ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser litigar contigo para te tirar a túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, caminha com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Com Jesus, ao afirmar ouviste o que foi dito, remetendo para a lei de Moisés, e depois ao afirmar eu, porém, digo-vos, encontramos alguém que está acima da lei. Jesus tem clara noção do peso das suas palavras e daquilo que está a dizer. E sabe também como isto era escandaloso para os seus contemporâneos, que tinham a lei como máxima autoridade. Jesus, porém, faz questão de dizer: eu não vim para abolir a lei,
mas para completá-la, para lhe dar pleno cumprimento. Esse pleno cumprimento é o amor. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 99. Louvai o Senhor, nosso Deus, com alegria. Prostrai-vos a seus pés, pois Ele é santo. Louvai o Senhor, nosso Deus, com alegria. Prostrai-vos a seus pés, pois Ele é santo. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acabámos o dia 67, mais um dia a descobrir a palavra de Deus, deste nosso Deus que é santo. Um abraço em Cristo, até amanhã.